Olá, alunos do terceiro ano, né? Como vocês estão? Tudo bem? Para iniciarmos o ano letivo de 2021, né, temos que concluir alguns alunos do terceiro ano, do próprio segundo, que estão no terceiro agora, né, vão ter que concluir. E esse projeto, Juntos para Avançar, ele vai valer a oitava nota para os alunos que estão chegando no segundo ano e que automaticamente estão no terceiro ano. Vai valer também para os alunos que estavam no terceiro ano e que não tinha as notas, tá bom? Para concluir o terceiro ano. Se por acaso algum aluno que estava no segundo ano e que hoje está no terceiro, não fazer as atividades, não fazer a avaliação que vai ter, volta para o segundo ano. Então é essencial que todos vocês, tá bom? Façam as atividades, acompanhem direitinho e tudo, tá ok? Então, de biologia aqui é apenas uma introdução de biologia, são os conceitos fundamentais, tá ok? E vamos trabalhar esse projeto juntos para avançar. E ele vai também valer, como já falei, a primeira nota do ano de 2021 para todos os alunos. Então, vamos lá. Alguns conceitos importantes, né? Ecologia. Né? Do grego oikos, quer dizer casa, mas logos, estudo. Né? É a biociência que trata do ambiente ocupado pelos seres vivos. É o estudo da casa onde moram todos os seres vivos. Isto é, o estudo das relações, porque tem as relações harmônicas e desarmônicas entre os seres vivos. E o espaço ocupado por eles, que é o habitat onde eles moram. Se é uma floresta, se é um rio, e por aí vai variando. Continuando, temos os seres vivos constituem os fatores bióticos, do grego bios quer dizer vida, do ambiente. Então, são aqueles que possuem vida, plantas e animais. E os fatores abióticos, do grego ausência, e bios, vida, que é aqueles que não têm vida, que é a pedra, né, que não tem vida, a água, tá bom? São o ar também e outras coisas que fazem parte do meio ambiente, mas que são importantes para os seres vivos. Alguns conceitos fundamentais em relação à biologia. Espécie. O que é espécie? É o conjunto de indivíduos semelhantes estruturalmente, funcionalmente e bioquimicamente, que se reproduzem naturalmente, originando descendentes férteis. No caso dos seres humanos, alguns animais, do cavalo com a égua, né, se cruzam. O que vai originar é um descendente fértil. Isso quer dizer que se for um poudozinho, como vocês chamam, um cavalozinho, pode produzir futuramente. Se for uma égua, também pode futuramente reproduzir. Por isso que são descendentes férteis. Continuando, temos a população, né? Que é o conjunto de indivíduos de mesma espécie. Você pode ter uma população de capivaras, pode ter uma população de macacos, né? Que vivem numa mesma área em um determinado período, porque às vezes eles mudam de uma área para outra, né? À procura de alimentos, de água para sobreviver. Continuando, tem mais um conceito importante, que é a comunidade ou biocenose. É o conjunto de populações de diversas espécies que habitam uma mesma região num determinado período. Aqui já é uma coisa maior, já é umas populações de capivara, população de leão, população de jacaré. No caso do Pantanal, né, tem várias populações de vários animais numa mesma região. Também pode ser também na floresta amazônica também. Tem várias populações de vários animais. Continuando com os conceitos fundamentais, temos o ecossistema, né? Já é uma coisa maior, né? Ou sistema ecológico. É o conjunto formado pelo meio ambiente físico, ou seja, biótipo, né? É aqueles fatores abióticos, como o solo, a água, né? E o ar.
Mas a comunidade, formada por componentes bióticos, que são os seres vivos, com o meio que eles se relacionam. Sempre lembrar que os bióticos, né, os abióticos, são aqueles que não têm vida, solo, água, ar, e os bióticos são os seres vivos, plantas e animais, né, que, com o meio em que eles se relacionam para sobreviver. Vamos mais um conceito, aí vem o biótopo, né, área física na qual determina comunidade vive, né? Que é na comunidade que eles vivem. Por exemplo, o habitat das piranhas é a água doce. Então, esse biótopo é o lugar onde eles vivem, da onça do Pantanal, né? Da capivara, do jacaré. Cada um tem o seu local de sobrevivência. O habitat é o local onde eles vivem. É como se fosse a sua casa, o habitat. O ecótopo, né, é a região de transição entre duas comunidades, ou entre dois ecossistemas. Porque, às vezes, as comunidades, né, que são vários animais, eles ficam em locais separados. Tá bom? Eles dividem o seu espaço. Até quando se encontram, né, às vezes, há brigas entre eles, disputas entre o macho, né, pela fêmea, ou pelos alimentos também. E a biosfera, que é uma coisa mais complexa, né, maior, digamos assim, envolve toda a vida, né, os fatores bióticos e abióticos, seja ela animal ou vegetal. Ocorre numa faixa denominada biosfera, que inclui a superfície da Terra, os rios, os lagos, mares e oceanos e parte da atmosfera. Então, a biosfera é uma coisa mais complexa, né? Envolve tudo, toda a vida existente no planeta Terra, da água, dos rios e tudo também. Temos ecossistema, que é o conjunto de tudo, né? O conjunto de todos os seres vivos de um ambiente, fatores bióticos, que têm vida, somando aos não vivos, que são os abióticos, e as relações que se estabelecem entre si, constitui um ecossistema. Porque essas relações vão estudar principalmente os alunos do primeiro ano, que aqui é um assunto geral. Tá bom? Vocês já estudaram essas coisas aqui do terceiro ano, as relações, né, harmônica, desarmônica entre os seres vivos. Aí vem os fatores limitantes do ecossistema. A luz. A luz é importante, né? A luz do sol principalmente. Né? A luz é uma manifestação de energia, cuja fonte principal é o sol. É indispensável ao desenvolvimento das plantas, né? Porque fazem a fotossíntese e produzem o seu próprio alimento. A luz e os comportamentos dos seres vivos. Tem alguns seres vivos que são, né, muito ativos ou não ativos à luz. Tem animais que, quando vê a luz, alguns besouros, né, eles correm para cima, outros se afastam. Né, não? Barata mesmo, que você acende uma lâmpada, elas correm para todo lado da casa se tiver. Né? Vamos lá. Os animais apresentam fotototismo, ou seja, sensibilidade em relação à luz, pelo que se orientam para ela ou se afastam dela. Tal como os animais, as plantas também se orientam em relação à luz. Um exemplo disso é o girassol, ou seja, apresentam fototropismo. Os animais e as plantas apresentam fotoperiodismo, isto é, capacidade de reagir à duração da luminosidade diária, a que estão submetidos fotoperíodo. As plantas, né, necessitam muito da luz, assim também como os animais. E a luz, exclusivamente a luz do sol. Outro fator importante para os seres vivos é a temperatura. Cada espécie só consegue sobreviver entre certos limites de temperatura, o que confere a este fator uma grande importância. A temperatura, se é quente, se é frio, também é essencial para os seres vivos. A água é o principal, né? É o fator limitante, de extrema importância para a sobrevivência de uma comunidade. Não tem essa comunidade, não tem esse ecossistema, né? Não consegue viver
né, se sobreviver e desenvolver sem a presença da água. É o fator limitante importante no ecossistema. Aí vem a disponibilidade de nutrientes que se encontram no ecossistema. O habitat é a casa dos animais, é onde eles vivem. O lugar específico onde uma espécie pode ser encontrada, isto é o seu endereço, é o habitat, é a sua casa, dentro do ecossistema. Exemplo, uma planta pode ser o habitat de um inseto, né? Que pode morar em uma planta, uma formiga ou qualquer outro inseto. O leão pode ser encontrado nas savanas africanas e outros. Então, de habitat, é interessante saber que é onde vive um ser vivo. É sua casa, é o seu endereço. Nicho ecológico é o que ele faz, né? É o seu comportamento dentro desse habitat, dentro desse endereço. Nicho ecológico é o papel que o organismo desempenha, isto é, a profissão, é o que ele faz. Se anda à noite, se anda somente o dia, o que é que ele come. São todas as suas ações do organismo no ecossistema. O nicho informa a custa de que se alimenta, a que serve de alimento, como se reproduz, entre outros. Então, o nicho ecológico é o comportamento, é tudo aquilo que o animal faz. Se é durante o dia ou se é durante a noite, o que ele come, como ele se reproduz, como ele se alimenta, como ele anda, tá certo? Então, o nicho ecológico é tudo o que ele faz. É como falou aqui, é a sua profissão. Foi uma videoaula curta, tá bom? Mas de extrema importância. Lembrando a vocês que no caderno que vocês receberam, tem algumas atividades. Aquela atividade do caderno, vocês não façam agora. Eu vou postar a atividade no grupo, no Seduc também, aí vocês aguardem as atividades. Mas assiste essa videoaula, vai servir para responder as atividades, para fazer as avaliações de vocês também, tá bom? Então, até a próxima aula, muito obrigado e bons estudos.